como resolver os problemas políticos no Brasil? Bom, a gente tem duas formas, basicamente. A primeira é elegendo políticos melhores, mais honestos. E a segunda é através de grandes movimentos sociais para impor a vontade popular, parando o Brasil se for necessário, impor a vontade popular contra a vontade dos políticos, né? Bom, vamos falar da primeira. É, Será que daria certo eleger políticos melhores se é possível? Claro que não, né? Primeiro que o eleitor sequer escolhe quem que ele pode votar. São os partidos que escolhem quem que pode ser candidato, quem que pode concorrer a cargos eletivos, a cargos políticos. Segundo, que é muito difícil, extremamente difícil abrir partidos, né? Para você ter seu próprio partido para colocar quem você quiser como candidato. É muito difícil fazer isso porque até o Bolsonaro tentou, ele sendo presidente, tentou e não conseguiu. Assim, o Bolsonaro pode ser. Você pode pensar o que quiser do Bolsonaro, mas é um fato. Ele é presidente e, mesmo sendo presidente, tentando abrir um partido, o seu partido Aliança, não conseguiu, né? Pelo menos não ainda, e já tem mais de ano que ele tentou fazer isso. Então, mesmo sendo presidente, é extremamente difícil você abrir um partido. Imagina um qualquer um Zé Ninguém por aí, né? Pra tentar ser candidato. É praticamente impossível. Uh, e também não existe uma forma de você se candidatar sem ter um partido. Então você tem que ser aceito por um partido aí que já existe, por uma cúpula partidária, e muitas vezes isso envolve dinheiro, né? Então a corrupção já começa já para ser candidato, você tem que ser um corrupto, você tem que comprar a sua candidatura, ou você já tem que estar ali dentro do esquema, né? Um puxador de voto, alguém que vai conseguir muitos votos para o partido e você acaba ali estando dentro do sistema. Então o povo nunca vai escolher de fato quem é que o governa. Né? O povo nunca vai escolher de fato quem são seus políticos eleitos. E a outra forma é a manifestação, né? Então, qual é a outra forma que a gente tem? Manifestação através de grandes movimentos populares para impor a vontade do povo contra a vontade dos políticos. O problema é que para você fazer isso, você precisa juntar muita gente, mas muita gente, você precisa parar o Brasil. Só que para fazer isso, você precisa juntar muitas propostas, muitas reivindicações. Então você precisa resolver muitos problemas de uma vez só. Porque é totalmente contrário. Quando você vai tentar resolver alguma coisa por dentro do sistema, tem que ser devagarzinho aos pouquinhos. Coisinha por coisinha, porque senão os políticos não aceitam. Agora, quando você está mexendo com o povão, é exatamente o contrário. Você precisa ter muitos motivos para as pessoas saírem de suas casas e irem para as manifestações. Porque você iria para uma manifestação por qualquer coisinha pouca? Não, não iria. Então precisa de um enorme motivo. Nossa, isso aqui vai fazer toda a diferença. Então eu vou arregaçar minhas mangas, eu vou convidar mais pessoas para ir, bora todo mundo, a gente precisa parar o Brasil para isso acontecer. O problema é que quando você junta muitas propostas e vai resolver muitas coisas de uma vez só, você consegue apoio popular inicialmente, mas depois os políticos são espertos, né, claro, e estão roubando o povo há milênios. Então os políticos, sendo espertos, eles atendem algumas reivindicações, algumas propostas, e o povo tem aquele gostinho de vitória, conseguir alguma coisa e já volta para casa. Você já vai dispersando ali as multidões. Então sai uma parte ali que queria aquilo ali, conseguiu, já sai. Outras pessoas vê que tem uma parte saindo também, sai, já começa a desistir, todo mundo começa a desistir e acaba a manifestação. Geralmente é isso que acontece quando você consegue juntar muitas pessoas através de muitas propostas, através de muitas pautas. Mas existe uma maneira de você juntar tudo num pacotão de uma vez. Ou vai ou racha, ou tudo ou nada. Né? Então, enquanto não conseguir passar o pacotão, o povo vai continuar na rua porque os políticos não vão ter a opção de passar alguma coisinha. Vai ter que ser tudo ou nada. E o que é esse tudo ou nada? Esse tudo ou nada é uma nova Constituição, que é um pacotão. É uma nova Constituição escrita por um movimento social, sem nenhuma relação com partido político ou político algum. Então, um movimento completamente apartidário. Claro, porque quem confia em político, né, ainda hoje? Ainda mais no Brasil. Então, o povo nunca iria levar a sério uma proposta de nova Constituição se essa nova Constituição fosse escrita por políticos, que seria através de uma constituinte, né? Você elege pessoas para escrever uma Constituição, como foi a última Constituição brasileira de 1988. Então o povo nunca aceitaria isso, então não adianta nem tentar que isso nunca vai dar certo, nunca vai para frente, o povo nunca vai apoiar isso. Então tem que ser um próprio movimento social escrever a Constituição, que é o que a gente está fazendo. É um movimento municipalista. Procure pela gente ali no Telegram e também no YouTube. Municipalistas, né? Tem um canal lá no YouTube e também no Telegram. Para passar esse pacotão. O que é esse pacotão? Bom, a primeira pauta, que é a mais importante, que é o municipalismo, que é o que dá nome ao projeto, que é o que? É trazer o poder que está longe, trazer para perto. Porque quando você tem um poder centralizado, mesmo que você tenha uma facilidade ali do povo escolher quem que vai ser o seu candidato, quem que vai ser os seus políticos, mesmo que o povo realmente escolha quem são os seus governantes, ainda assim você tem um grande problema, um enorme problema, que é o problema da centralização do poder. O que é isso? Você tem que juntar muitas pessoas, milhões de pessoas, para poder botar medo no político. Poxa, eu posso não acabar não me reelegendo, né?
podem acabar me tirando daqui, posso levar um impeachment e tal. Mas só que para fazer isso você precisa juntar milhões de pessoas, porque esse político foi eleito com milhões de pessoas. Então você precisa juntar muita gente e mostrar essa manifestação no Brasil inteiro. Enfim, a última vez que isso aconteceu foi quando fez o impeachment da Dilma, mas você precisou fazer um esforço nacional muito grande, né? Juntando milhões de pessoas nas ruas aí por todo o Brasil. Isso é extremamente difícil, complicado. Você não tem que ficar fazendo isso para poder conseguir alguma coisa, né? Para tirar um político do poder. Ou mudar qualquer outra coisa que o povo queira. Então, quando você descentraliza o poder, quando você tira o poder da federação e traz para o município, né? Por que para o município? Porque no nível estadual também, os estados brasileiros são muito grandes. Muitos estados são maiores do que países europeus, né? Tem mais. São Paulo, por exemplo, tem muito mais gente, muito mais população do que muitos países mundo afora. Então você precisa trazer para o município. Para você realmente, com pouquíssimas pessoas, você vai lá e consegue fazer pressão em cima do político, ele tá ali pertinho de você, você sabe onde ele mora, enfim, vocês já entenderam. Ah, mas alguém pode pensar, poxa, mas eu moro numa cidade, uma cidade grande, tipo São Paulo, Rio de Janeiro. Mas vamos supor que acontece uma eleição que elege um prefeito ali, que uma parte da cidade ali não gostou daquele prefeito, não quer de maneira alguma aquele prefeito. Bom, no municipalismo você tem a opção de simplesmente desmembrar o município. Apenas a população daquela região que quer se separar, que quer formar um novo município, vai lá, vota e pronto. Agora você é um novo município sem precisar mudar para uma cidade pequena no interior. Você não tem essa necessidade, você consegue mudar o município onde você mora sem sair do lugar, através de votação apenas da população que quer se separar. Então isso é extremamente fácil, extremamente simples no municipalismo. Então você consegue fazer com que o político que te representa te respeite e atenda à vontade popular, porque ele está perto, porque ele foi eleito com poucas pessoas, né? Você junta 100 pessoas ali, você já coloca o vereador para correr, né? Bom, segundo, uma outra proposta é que o sistema eleitoral limpo. Então, um sistema de votação honesto, voto distrital puro, né? Nada de você votar num candidato para deputado, ele recebe muito voto e acaba arrastando outros com ele, né? Que não receberam voto, que é o efeito tiririca, né? Que aconteceu com ele. Candidaturas independentes, né? Então você não precisa ser aceito por um partido para poder concorrer, né? A facilidade também para abrir partidos, né? Uma outra proposta, o fim do fundo partidário e fim do fundo eleitoral, que é o fim da mamata, né? Político não tem que ter direito ao nosso dinheiro para concorrer. O cara nem tá eleito ainda, já tá gastando nosso dinheiro, não faz sentido nenhum. Outra coisa, a parte da justiça, né? Penas devem ser aplicadas após condenação em primeira instância, mesmo que o condenado recorra à segunda instância. E chega de ter 4 instâncias, nada de STJ e STF, apenas 2. E mesmo que a pessoa recorra à segunda instância, vai recorrer cumprindo a pena, estando preso. Outra proposta aí também na justiça, fim do foro privilegiado, todo mundo tem que ser igual perante a lei. O político não tem que ser tratado como especial, né? A última bolachinha do pacote. E o político só precisa de ter sua liberdade de expressão plena protegida, porque a função dele em grande parte, falar, né? Ele precisa falar para poder convencer os seus colegas, convencer a população, ou alertar a população para barrar alguma lei, enfim, ou aprovar uma lei. Então ele precisa falar muito, ele precisa então ter sua liberdade de expressão protegida, né? Mas não precisa de foro privilegiado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Foro privilegiado é só para livrar político da cadeia, para mais nada. Uma outra proposta é que o poder moderador, que é o poder moderador? É um fiscal, é um super fiscal. A população elege um super fiscal para poder ver ali se um juiz ou se um político não está abusando do poder, e se ele estiver abusando, fazer alguma coisa errada ou corrupção, ele vai lá e tira esse político ou esse juiz ou, enfim, esse ministro ali do seu cargo, né? Ele tira. Convoca novas eleições para trocar a pessoa. E também é o voto de confiança, né? Quem que votaria em um candidato corrupto para ser um fiscal, né? O cara, ele não faz, sabe aquele ditado, rouba, mas faz? Ele não tem a parte do faz. Ah, o cara fez obras, ele fez aquilo, trouxe uma creche, fez uma escola. Não, ele não faz nada, ele não é o administrador, ele não é o prefeito, não é o governador, não é o presidente, ele é um fiscal. Então você já resolve a parte da corrupção, da mentalidade do eleitor, né? Que vota num político que sabe que é ladrão só porque ele fez alguma coisa. Você já combate isso aí através da eleição de fiscal, um super fiscal, que é o poder moderador. Isso é extremamente importante também para as coisas funcionarem na política. Uma outra coisa, que é a autonomia do executivo, né? O que a gente tem hoje? O executivo, o prefeito, o governador ou o presidente precisa ficar negociando com o legislativo, né? Com os deputados, né? No caso do presidente, com o senador também, para poder passar qualquer coisa. Então, eu tomo lá da cá. Então a gente precisa proteger a autonomia do executivo através do Tribunal de Contas e também do poder moderador. O poder moderador vai ver se um poder não vai tá atrapalhando o outro, claro, e também o Tribunal de Contas. Então, como que o Tribunal de Contas poderia fazer isso? Simples. O Congresso vai lá, o Legislativo vai lá e vota uma lei, passa uma lei que esgota o orçamento, que endivida muito o governo, né? E o governo vai cobrar mais imposto por causa disso, ou gerar inflação por causa dessa dívida.
ou engessa as mãos do prefeito, engessa a mão do administrador. Não, você tem que fazer isso, isso, isso. Você não pode decidir nada. Tá tudo decidido pela gente. E você não tem que administrar nada. Você só executa, né? Então você tira o poder de administração do executivo. Isso também não pode. Então o Tribunal de Contas vai lá e veta. E aí você acaba com essa política do toma lá da casa. Então isso é uma grande forma de combater a corrupção, né, na política através de você proteger a autonomia do executivo. Uma outra coisa, o legislativo puro, né? Hoje o legisladores, né, deputado, enfim, os legisladores, eles votam orçamento, eles têm também emendas parlamentares, então eles têm um poder sobre o orçamento, é um poder de barganha em cima do dinheiro público, que também faz parte dessa política que a gente tem hoje, que facilita a corrupção, que provoca a corrupção, que é o toma lá da cá, né? Então a gente quer o fim disso aí também. Um tribunal constitucional puro, nada de um tribunal constitucional criar leis por analogia ou interferir no executivo. O executivo quer governar, chega lá o STF, não deixa, quer decidir as coisas no lugar do executivo, ou quer criar leis por analogia, substituindo o poder legislativo. Nada disso. Tribunal Constitucional serve apenas para vetar leis que são inconstitucionais. Uma lei que não encaixa na Constituição não pode, então veta. Só isso, não é nada, para mais nada. Uma outra proposta que é o quê? Todos os juízes e ministros de tribunais devem ser eleitos a partir de candidatos selecionados via provas técnicas. Então, nada de ter ministro do Tribunal Constitucional ou do Tribunal de Contas que são indicados por políticos. Nada disso. Isso não pode acontecer. Eles têm que ser eleitos e esses candidatos, para se candidatar, precisa passar por uma prova técnica, porque, aliás, é um cargo técnico, né? É o cargo de direito e também de contas, no caso do Tribunal de Contas, né? Contabilidade, economia e por aí vai. Então essas são as nossas principais propostas. Tem mais propostas para você conhecer mais a fundo. Encontre a gente lá no Telegram, no canal Municipalistas, e também no canal Municipalistas no YouTube, para você saber mais da nossa proposta e vem ajudar a gente. A gente só precisa de divulgação para ter apoio popular para passar essa proposta de Constituição via referendo. Então tamo junto.